Olá, sou Dalberto Gomes e estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Odaleia Ranauro. Ela é pedagoga, professora, historiadora, especialista de educação, escritora e poeta. Membro do Instituto Campo Grandense de Cultura, do qual foi presidente de 2016 a 2018. Odaleia também é membro correspondente da Academia Cachoeirense de Letras, do Circuito Literário Conversa com Verso, da Confraria da Poesia Informal, Petrópolis, e da Confraria dos Artistas Absurdos, Rio de Janeiro. Suas obras deslizam pela poesia, pelas histórias do bairro Campo Grande, do Brasil e da floresta amazônica, este último através de um romance. Contudo, nessa nova fase, nessa última obra, ela ousou fazer profecias, mostrando como a literatura é rica e detentora de nuances capazes de levar o autor a abordar temas diversos, como filosóficos, religiosos, transcendentais e principalmente ousados. Escreveu um livro com a história do bairro Campo Grande, que a Embaixada dos Estados Unidos pediu para colocar na biblioteca do Congresso americano e que consta dos anais, arquivos e da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. É um prazer de estar aqui com vocês. Quero parabenizar o projeto, que já é um sucesso, e agradecer pela oportunidade, né? Sempre há uma divulgação do nosso trabalho, da nossa parte literária, e isso vocês estão de parabéns. Obrigada. Obrigado mesmo. Então, vamos iniciar, Odaleia, nossa entrevista com você, perguntando como foi que começou essa sua jornada poética, né? O que inspirou você a fazer poesia? Olha, principalmente foi a família e a escola, né? A minha mãe sempre valorizava o que nós escrevíamos. Era um cartão de Natal, era uma cartinha do Dia das Mães, ela achava aquilo lindo, maravilhoso e entusiasmava aquela criança que existia em mim, né? Então foi muito importante. E eu estudando no Colégio Estadual Raja Gabaglia, uma vez um professor passou uma redação: como poderei ser útil à humanidade? E eu simplesmente coloquei que se eu escrevesse um livro sobre o que ela precisava, eu a ajudaria. Então, tudo isso nos leva a querer realizar alguma coisa, né? E o que me inspira é a vida, a arte e a espiritualidade. Na vida, eu expressei através do livro Retalhos da Vida. Esse livro, Retalhos da Vida, foi feito em cores, estou com ele aqui, né? E cada cor representa uma etapa da vida. Ele é dividido em 4 etapas. Vida e caminhos, em verde. Vida e loucura, em rosa. Vida e saudade, em azul. E vida e morte, em creme.
E dentro, as páginas também são de acordo com as cores que eu falei. Então, aí eu coloco a vida, né? Os nossos caminhos, depois vem as nossas loucuras de adolescente, de jovem, adulto, aí depois vem aquela saudade de tudo que passou, do que a gente vivenciou, e depois vem realmente a fase final, que é o falecer. Então, eu coloco isso em forma de poesia. Então, a vida me inspirou. Depois foi a arte. A arte, eu tive a felicidade de conhecer vários artistas plásticos de Campo Grande, excelentes, pena que não são valorizados como deveriam, espetaculares. E me inspirou dois livros, a arte. O primeiro foi Telas em Expressão. Eu transformei a escrita como se fosse uma tela. Então, dividi em três partes. A primeira parte é temas, pincéis e matizes. A segunda, telas do meu viver. E a terceira, não, aliás, a segunda, telas diversas. E a terceira, telas do meu viver. Então, eu coloco como se eu pintasse um quadro através da escrita. Uau! E a capa é da artista plástica Ana Nibelli, excelente. A capa e a contracapa é um quadro dessa artista. E dentro, até para baratear o custo, né, nós colocamos quadros dela, cada entrada de uma parte é um quadro da Ana, em tons de cinza. Claro que eu pedi autorização a ela, né? Então, temos que valorizar o nosso artista, ele merece isso, divulgar o trabalho dele. E para divulgar esse trabalho, eu criei um projeto, convidei Marli Monte, que ela aceitou fazer uma coautoria comigo, e vamos lançar ainda esse ano Brasileiríssimo, em que eu conto a história dos estados brasileiros, divididos em regiões, e outros temas, né? Ilha de Marajó, Rio São Francisco, Cataratas do Iguaçu, Arquipélago, e vários outros temas através da poesia. E são 38 temas. Eu fiquei com 19 e a Marli ficou com 19. E cada poesia é acompanhada de um artista plástico da região. Eu trabalhei com 23 artistas plásticos. Todos eles já mandaram seus quadros. Foi um trabalho de anos, ficou parado durante anos, porque vai ficar caro o livro. Inclusive, nós temos que correr atrás do patrocínio. Olha, Porque quadros coloridos vai ser um absurdo, né? Então, esse livro está na fase de formatação e inserindo os quadros com a design. Mas eu acho que é uma maneira de eu valorizar o artista plástico. Eles merecem isso. Acho que todos nós devemos isso a eles. olha só. Vocês vão conseguir, sim. Vão. Certeza. Olha, muito interessante. Sou aí jornalista da região, faço trabalho. Olha, isso é muito interessante para um assunto futuro, uma conversa futura sobre esses trabalhos de vocês, que você e as demais estão realizando, viu? É o Brasileiríssimo, né? Muito interessante. Querida, a pergunta é a seguinte: quais foram e quais são as suas principais influências literárias, né? E sobre elas, no quais, você historiadora, você como professora, e também aí estudiosa aí nas suas pesquisas. Quais foram as suas principais influências literárias, Odaléia? Olha, eu não tive assim diretamente para citar uma influência literária. Eu observo e aprecio alguns escritores. Um Fernando Pessoa, a criatividade de um Machado, a ousadia de um Dalberto, né? Temos que levar em consideração, né? A introspecção e a psicologia, a parte psicológica da Clarice Lispector, o soneto de Bilac, né, o nacionalismo e realismo de Lima Barreto, a criatividade, o social
do Wilton, da Nancília, de Américo Mano, de Rita, de Júlio, de Silmo. Então, tudo isso nós temos que observar. A poesia de Drummond, de Vinícius. Então, tudo isso, observando e apreciando e lendo, nós colocamos instrumentos para o nosso lado criativo também. Uhum. Olha. Legal. Como é, Odaleia, que o seu processo criativo, como é que ele se desenvolve? Você tem algum tema em mente ou segue um ritual, ou é alguma coisa que acontece pura e simplesmente? Olha, eu não tenho nenhum ritual específico. Eu acho que, às vezes, é naturalmente. Vem da vontade de escrever, a gente senta e escreve. Mas eu tenho certeza que o ato criativo pode ser provocado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Só que você tem que fornecer instrumentos para que isso aconteça. O que são esses instrumentos? Ler bons livros, assistir bons filmes, fazer viagens, nem que seja viagens em vídeos, né, reportagem, conhecer lugares, conhecer culturas diferentes, conversar com amigos. Tudo isso, eu acho que são instrumentos que levam a você a escrever. Inclusive, uma vez eu estava assistindo uma palestra e uma pessoa colocou que ela foi no outro curso e que falaram que tinha que escrever deu um tema e que tinha que escrever uma poesia daquele tema. E ela achava um absurdo, porque achava que o dom tinha que vir, não podia ser exigido. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Cheguei em casa, fiquei pensando e falei: não, eu acho que ele pode ser gerado, ele pode ser provocado. O termo exato é esse. Uhum. Fiquei pensando em vários nomes. Vou escolher um nome bem difícil. Escolhi um, não era tão difícil. Aí escolhi Meio-Fio. Vou fazer uma poesia com meio-fio. E Ah, acabou saindo poesia com meio-fio. Então, eu acho que a gente pode provocar. E mais para frente, eu tive certeza disso, eu tive a comprovação disso. Hoje, eu faço parte da Confraria da Poesia Informal, que é coordenada pela Catarina Maú, excelente pessoa, que nos divulga e ajuda no nosso trabalho. E na confraria, você vota por semana um tema, e esse tema tem que ser gravado e faz-se um sarau que é colocado no YouTube. Então, isso existe. O tema é dado, o contexto é dado, e cada qual procura os seus instrumentos anteriores para colocar aquilo num papel através da poesia. E surgem poesias belíssimas com os membros da confraria. Então, uhum. eu acho que é natural, mas pode ser provocada. Porque se a pessoa parar e ficar pensando, eu vou esperar o dom chegar, vai chegar um momento que não vai sair nada. Essa é a minha visão, né? Verdade. A minha É verdade. experiência. Ô, Daleto, já respondeu uma pergunta desde outra, que estaria sobre isso mesmo, sobre o tema recorrente. Você já respondeu aí diretamente, né? Na sua literatura. E agora a pergunta, né? E os assuntos que você explora, tudo isso, você já respondeu também. Parabéns. Agora a pergunta vem: como você lida, querida, com um bloqueio criativo? Você tem bloqueio criativo? E se você tem, existe alguma estratégia para você superá-lo, Odaleia? Eu nunca aconteceu de bloquear, porque, como eu já expliquei, ela pode ser provocada, né? Ela pode ser. Você tem que pesquisar. Por exemplo, eu quis fazer uma homenagem à minha mãe. Aí eu falei, o título é Sonetos para Maria, que é Maria da Conceição, né? Eu não sabia fazer soneto. Eu tinha estudado alguma coisa em épocas passadas, mas não sabia. Comecei a estudar rima, métrica, ler Bilac. Então, estou fazendo os sonetos. Estou caminhando fazendo os sonetos.
Então, o bloqueio existe porque a pessoa não gera os instrumentos, aquele que eu falei, o conhecimento, jogando para si mesma. Eu quis fazer Mistério da Raposa, uma aventura pela floresta amazônica, né? Como é que surgiu essa obra? Nós estávamos viajando pela Patagônia com a família, eu tive um sonho. Aí contei para minha neta. Aí minha neta disse: Vó, isso dá um livro. Aí eu falei: onde que eu vou inserir esse contexto? Vou inserir na Amazônia. O que eu tive que fazer? Pesquisar tudo da Amazônia. Cultura, gastronomia, pontos turísticos. Então, esse livro, ele gerou uma pesquisa séria da floresta amazônica. Ele é um romance do Rossini com a Lara, que foi inserido dentro da floresta e que gerou uma pesquisa que eu coloco toda essa pesquisa no final do livro. Hum. Então, eu fiquei esperando que o dom chegasse para eu desenvolver aquele contexto, não. Eu tive que buscar, eu tive que pesquisar, eu tive que estudar. A pessoa tem que estudar, tem que procurar. Essa é a minha visão e a minha experiência, né? Ô, Daleia, você, aqui no seu mini currículo, né, você diz que atualmente, nessa sua nova obra, você ousou fazer profecias, né, Profecia. mostrando como a Olha, literatura e detentora. era a pergunta que eu não queria que vocês fizessem. Ah, então te pegamos. Mas pode falar. Não, é uma brincadeira que eu fiz. Pode falar. Pode. Eu usei. Por que que eu usei? Isso aí foi que desperta a atenção, não somente não, como Pode falar, não tem importância, eu estou brincando. aí, não, Eu imaginei que fosse algo assim a mais, é, não é? No seu processo criativo, porque você é uma pessoa que é muito atuante, né? Em toda. Aham, aham. E isso Eu aí. vou te contar. Quer saber a história dessas profecias? Uhum, Essas profecias, eu estava assistindo um filme sobre previsões. Aí eu me perguntei, se eu pensasse o que eu acho que vai acontecer? Aí comecei a idealizar e viajar. É realmente muito ousada, né? Coloca situações que eu acho que poderia acontecer, mas também é filosófica, um certo avanço que leva a pessoa a pensar por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, tem toda uma parte filosófica, por isso que eu digo que ela é ousada, ela realmente é ousada. olha, é, filosófica também, né? Porque filosófica, a filosofia está aí para isso, isso. né? Questionar. É, filosófica. É, que eu acho, Dalé, complementando, a maior ousadia de você, junto com a escritora Nancília Pereira, foi lançar esse livro que eu queria que você falasse sobre o livro Poetas do Brasil, né? Fale um pouco O desse escritor é esse, né? livro. Como é Que que eu foi tive essa a honra ideia, de né? ser homenageado. Como é que foi essa ideia desse livro? E que uma coisa que vai acontecer no ano que vem, vocês antecipados, isso é profecia, e antecipado lançando esse livro. Por favor, fale um É, pouco. nós estivemos uma reunião com o secretário de Cultura e já sabíamos de antemão que iria acontecer, e ele realmente mencionou que do dia 23 de abril de 2025, o Rio vai receber o título de Capital Mundial do Livro pela Unesco e que se preparassem projetos, que iria acontecer várias atividades culturais. Então, eu e Nancília sentamos, conversamos, idealizamos um livro, foi escolhido esse título. Escritores do Rio, Capital Mundial do Livro. A biografia de 21 escritores, dos clássicos contemporâneos, inclusive o Dalberto está presente no livro, Muito uma rápido. excelente, uma excelente biografia, né? Muito boa, vale a pena, tem 310 páginas, e Uhum. ele vai ser lançado também na Flip, de Paraty.
Eu for aceitar o lançamento desse livro e do Mistério da Raposa. São os dois livros que serão lançados, os meus livros, que serão lançados na Flip no dia 10, às 17 horas. O Mistério da Raposa é infantil? Não, é um romance que fala sobre um romance acontecido entre Hilário e Rossini. É um romance, é uma história ficcional, mas baseada em recursos naturais reais. Eu Ah, focalizo Roraima, Amapá, tudo o real que existe realmente lá, o Rio Negro, Rio Amazonas, o artesanato, e insiro essa ficção desse romance entre Hilário e Rossini. Um romance suave, vamos dizer assim, né? Não, olha, muito interessante. Muito interessante. No caso, querido, como você, no lançamento do livro, tudo isso, a pergunta é a seguinte: quais são os seus planos futuros? Quais são os seus planos futuros? E, no caso, você tem algum projeto, além desse lançamento do livro, mais algum projeto em andamento. em andamento, alguma coisa, querido? Olha, tenho 3 livros que estão em fase de elaboração, que é os Sonetos para Maria, uma homenagem à minha mãe, Sakura, Cerejeiras em Flor, Histórias do Japão, que eu tive essa ideia quando eu assisti à Festa das Cerejeiras em Campos do Jordão. Vale a pena irem, assistirem, e as histórias do Japão sempre me encantaram. E um que talvez eu não chegue a terminar, porque é muito difícil. Eu tenho que me dedicar mais a ele. É chamado de Elo Perdido. É sobre a reencarnação. Então, Uau! esse eu acho É que vai mesmo? ser dificílimo, Hum. né? Eu conseguir terminar sem uma boa pesquisa, uma boa análise, olhando muitos livros para fazer essa ponte do elo perdido. Pode fazer uma profecia sobre isso. Ai, meu Deus, É, já pegou. vai. Isso aí. Bom, vamos a essa questão. Você é uma pessoa que escreve muito, tem muitos eventos, participa muito de todas as coisas com outras pessoas também, né? Como é, Odalé, que você lida com crítica, com as críticas, sejam elas positivas ou negativas? Olha, se a crítica for construtiva, será bem recebida. Não tenho ressalva, não. Eu só acho que a crítica tem que ser responsável, né? Não é criticar só por ter vontade de criticar. É criticar com base, com argumento, mostrando o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, ela será bem-vinda. Não tem problema com isso, não. Uhum. É, o Dalé, é sobre sua vida como escritora, toda aí a introdução em Campo Grande, e foi presidente do Instituto Cultural Campo Grandense de Cultura, né? Foi presidente, hoje aí é conselheiro, está ali na direção, e é muito me honra fazer parte deste instituto também. Nossa, É, as dificuldades de você lidar ali com escritores, poetas, ali na região, né, oeste do Rio de Janeiro. Você tem dificuldade? Teve alguma? Como professora eu me dou também. bem, eu me dou Como bem com os professora, escritores, né? Inclusive, nós temos uma tenda dos escritores do Instituto Campo Grandense de Cultura, no calçadão de Campo Grande, às quintas-feiras, né? Nós colocamos nossos livros, o escritor não precisa estar presente, nós pagamos uma pessoa para ficar na tenda. Você está convidado, se quiser fazer parte, é só entrar em contato com a gente, que a gente explica como é esse processo. Essa tenda de escritores divulga o trabalho de todos, e se não houver uma comunhão entre a gente, como fazer um trabalho coletivo desse?
Então, tem que haver uma comunhão, um divulgando o trabalho do outro, um valorizando o trabalho do outro, há espaço para todo mundo, um respeitando o trabalho do outro, isso que é importante. Uhum. É assim que tu vê a união dos poetas da nossa Zona Oeste do Rio de Ah, Janeiro. eu vejo É sim, assim eu que vejo. você vê a É maneira assim que eu vejo. que esses Só poetas. que eu acho que nós estamos numa uma vida muito atribulada. Então, muitas vezes é difícil de unir todos, né? Uns vão, outros ficam, no outro evento é ao contrário, mas não é por causa dele não querer ir, é por causa das atividades que o escritor tem que ter, porque a literatura é difícil sustentar uma família, uma pessoa. Então, ele tem as atividades profissionais e é o escritor, e é o poeta. Uhum. É, duas questões, Odaleia. Como é que você lida, concilia sua vida pessoal com a sua vida de escritora e poeta? E também que conselhos você daria para alguém que está tentando entrar, um neófito, né, dentro dessa área da literatura e da poesia? Olha, essa conciliação é uma correria. E graças a Deus eu tenho um companheiro, né, de 51 anos que me ajuda muito nessa correria. Corremos juntos. O Amador, né? Deixa eu falar o nome, porque ele merece, porque Amador. me ajuda Amador. Não é demais, tão amador demais assim, não, hein? mesmo. Não é profissional, mas é amador. Agora, eu acho que quem está começando, que queira seguir essa luta, a primeira coisa é tem que ousar, não pode desistir. Ah, fulano não vai gostar, ah, será que tá bom? Não, escreva, ouse, busque instrumentos que façam com que você se aperfeiçoe. Leia bastante, tenha amigos, veja bons filmes, leia bons livros, veja as reportagens, ouse, tem que ousar, não pode desistir, nunca desistir. Hum, Erra uma vez, acerta 10. uhum. Ah, muito bom isso, muito otimista, né? Então, Temos que ser, né? Temos que É ser. isso. olha, ô Encerrar Dané, o poema é, aí. querida, infelizmente, né? Vamos falar assim, nosso tempo já foi, a coisa foi tão gostosa, fluida, né? Muito Fluiu, prazer, muito prazer. fluiu bem a nossa entrevista. E agora eu quero ouvir de você um poema. Nós queremos ouvir de você um poema de sua autoria, ou não, né? Você quem sabe. Mas nós gostaríamos de fechar o nosso trabalho na sala com poesia cult com um Vai poema ser um, de sua autoria, ou não. Então, vai ser um prazer. Eu, no livro Sakura, Cerejeiras em Flor, no final eu falo de outras flores. E tem um sobre as camélias, né? A camélia foi uma flor usada como símbolo que confessava a fé abolicionista, né? Ou usada na lapela ou plantada no jardim, ela representava quem acreditava no abolicionismo. Aí eu fiz uma poesia com o título A Dama das Camélias, o mesmo título do romance de Alexandre Dumas, A Dama das Camélias. Um buquê de camélias lhe veio à mão, quando assinou a Lei Áurea da Nação, a mais mimosa das oferendas populares. Rui Barbosa, escritor e abolicionista, argumentou: mais cultivada em jardins particulares. Camélia, para a história brasileira, ela entrou. Código dos que queriam a abolição, usada no peito, ao lado do coração. Pelas ruas de Petrópolis, a dama percorreu, em carruagem ornamentada de camélias. Retribuía com flores a doação, para arrecadar fundos para a abolição.
Recebi o olhar dos escravocratas de indignação, a dama das camélias de nossa nação. Não desistiu de sua missão. Após a doação, recebiam camélias de sua mão. Símbolo do movimento abolicionista brasileiro. Planta rara no passado, num Brasil aventureiro. Pelos portugueses trazidas do Japão, cultivada por escravos fugidos no quilombo do Leblon. Vermelha, a beleza perfeita, uma alusão. Rosada, a grandeza da alma, sublimação. Arbustos médios e folhagem verde brilhante. Que visão! Pequenas como a moeda ou do tamanho da palma da mão. Aroma, suave, agradável a qualquer respiração. Amarela, raras, só por hibridização. Nova variedade? Na Coreia, China ou no Japão. Itália também entra nessa criação. Chá verde, preto, óleo, utilização. Camélia, seja distribuída pela dama ou na ornamentação, entrou para a história desta nação. Olha que coisa linda! Parabéns, Odaléia. Obrigada pela oportunidade. Muito bom mesmo. Querida, olha, agradecemos. Parabéns mais uma vez para vocês dois. Agradecemos muito a sua participação aqui na sala com Poesia Cult e avisamos a todos, não é, o público em geral, que ela estará conosco diversas plataformas com a sua poesia durante uma semana, um poema por dia. Não percam. Ok. Tá? Muito bom. Parabéns mais uma vez.